Patriarcas e Profetas. Capítulo 28. Idolatria no Sinai. A ausência de Moisés foi um tempo de espera e apreensão para Israel. O povo sabia que ele subira ao monte com Josué e havia entrado na nuvem de densas trevas que podia ser vista da planície abaixo, repousando sobre o pico da montanha, iluminado de quando em quando pelos relâmpagos da presença divina. Esperavam ansiosamente a sua volta. Acostumados, como tinham estado no Egito com as representações materiais da divindade, fora-lhes difícil confiar em um ser invisível, e tinham vindo a depender de Moisés para lhes sustentar a fé. Agora ele lhes fora tirado. Dia após dia, semana após semana, passavam-se, e ainda ele não voltava. Embora a nuvem ainda estivesse à vista, parecia a muitos no acampamento que seu chefe deles desertara, ou que fora consumido pelo fogo devorador. Durante este período de espera, houve tempo para meditação na lei de Deus que tinham ouvido, e prepararem o coração para receber novas revelações que ele lhes poderia fazer. Não tinham tempo demasiado para este trabalho, e se houvessem estado assim, a procurar uma compreensão mais clara dos mandamentos de Deus e a humilhar seus corações diante dele, teriam sido escudados contra a tentação. Mas não fizeram isto, e logo se tornaram descuidados, desatentos e desordenados. Era este o caso especialmente com a mistura de gente. Estavam impacientes por se verem em caminho para a terra da promessa, aquela terra que manava leite e mel. Era unicamente sob a condição de obediência que a bela terra lhes fora prometida. Mas haviam perdido de vista esse fato. Alguns haviam que sugeriam a volta para o Egito, mas a maior parte do povo estava decidida a não mais esperar por Moisés, quer fosse para seguir para Canaã, quer fosse para voltar para o Egito. Sentindo seu desamparo na ausência do dirigente, voltaram às suas velhas superstições. Aquela mistura de gente foram os primeiros a se entregarem à murmuração e impaciência, e foram os chefes da apostasia que se seguiu. Entre as coisas consideradas pelos egípcios como símbolo da divindade estava o boi ou o bezerro, e foi pela sugestão dos que haviam praticado esta forma de idolatria no Egito que então foi feito e adorado um bezerro. O povo desejava alguma imagem para representar a Deus e ir diante deles em lugar de Moisés. Deus não dera espécie alguma de semelhança de si e proibia qualquer representação material para tal fim. Os grandes prodígios feitos no Egito e no Mar Vermelho destinavam-se a estabelecer nele fé, como o ajudador de Israel, invisível e todo-poderoso, o único verdadeiro Deus. E o desejo de alguma manifestação visível de sua presença fora satisfeito com a coluna de nuvem e de fogo que guiava os seus exércitos, e pela revelação de sua glória sobre o monte Sinai. Mas, com a nuvem de sua presença ainda diante deles, volveram em seus corações a idolatria do Egito e representaram a glória do Deus invisível pela semelhança de um bezerro. Na ausência de Moisés, a autoridade judiciária fora delegada a Arão, e uma vasta multidão reuniu-se em redor de sua tenda, com um pedido: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. A nuvem, disseram eles, que até ali os havia guiado, repousava agora permanentemente sobre o monte, não mais dirigiria as suas viagens. Queriam ter uma imagem em seu lugar, e se, como havia sido sugerido, resolvessem voltar ao Egito, teriam o favor dos egípcios, levando essa imagem diante de si, e reconhecendo-a como seu Deus. Tal ocasião crítica exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível, um homem que tivesse a honra de Deus em maior conta do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Mas o atual chefe de Israel não era deste caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua vacilação e timidez, no momento crítico, apenas os tornou mais decidido. O tumulto aumentou. Um frenesi cego e desarrazoado pareceu apoderar-se da multidão.
Alguns houve que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Uns poucos se arriscaram a denunciar a proposta execução da imagem como sendo idolatria, foram atacados e rudemente tratados, e na confusão e excitação perderam finalmente a vida. Arão temia pela sua própria segurança, e em vez de manter-se nobremente pela honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Seu primeiro ato foi ordenar que os brincos de ouro fossem reunidos dentre todo o povo e trazidos a ele, esperando que o orgulho os levasse a recusar tal sacrifício. Voluntariamente, porém, cederam seus ornamentos, e destes fez um bezerro fundido, à imitação dos deuses do Egito. O povo proclamou: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão vilmente permitiu se fizesse este insulto a Jeová. Fez mais. Vendo que com satisfação o Deus de ouro era recebido, construiu um altar diante dele e fez esta proclamação: Amanhã será festa ao Senhor. O anúncio foi apregoado por trombeteiros, de grupo em grupo pelo acampamento todo. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Sob o pretexto de realizarem uma festa ao Senhor, entregaram-se à glutonaria, à folgança licenciosa. Quantas vezes, em nossos próprios dias, é o amor aos prazeres disfarçados por uma forma de piedade? Uma religião que permite aos homens, enquanto observam os ritos do culto, entregarem-se à satisfação egoística ou sensual, é tão agradável às multidões hoje como foi nos dias de Israel. E ainda há arãos flexíveis, que ao mesmo tempo em que mantêm posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados, e assim os acoroçoarão ao pecado. Poucos dias apenas se haviam passado desde que os hebreus fizeram um concerto solene com Deus, para obedecerem à sua voz. Tinham estado a tremer de terror diante do monte, ouvindo as palavras do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. A glória de Deus ainda pairava sobre o Sinai, à vista da congregação, mas desviaram-se e pediram outros deuses. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi. Salmo capítulo 106, versos 19 e 20. Como se poderia ter mostrado maior ingratidão, ou feito insulto mais ousado àquele que se lhes revelara como um Pai terno e Rei todo-poderoso? Moisés, no monte, foi avisado da apostasia no acampamento e ordenou-se-lhe voltar sem demora. Vai, desce, foram as palavras de Deus. Porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram. Deus poderia ter sustado aquele movimento ao início, mas permitiu que chegasse a este ponto, para que pudesse ensinar a todos uma lição em seu castigo à traição e à apostasia. O concerto de Deus com seu povo havia sido anulado, e ele declarou a Moisés: Deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O povo de Israel, especialmente aquela multidão mista, estaria constantemente disposto a rebelar-se contra Deus. Murmurariam também contra seu chefe, e o magoariam pela sua incredulidade e obstinação. E tarefa laboriosa e muito probante seria guiá-los até a terra prometida. Seus pecados já os havia privado do favor de Deus, e a justiça exigia sua destruição. O Senhor, conseguintemente, propôs-se a destruí-los e fazer de Moisés uma poderosa nação. Deixa-me que os consuma, foram as palavras de Deus. Se Deus se propuser a destruir Israel, quem poderia pleitear em seu favor? Quantos não teriam deixado os pecadores entregues à sua sorte? Quantos não teriam alegremente trocado um quião de labutas, encargos e sacrifícios, pagos com ingratidão e maledicência, por uma posição de comodidade e honra,
quando era o próprio Deus que oferecia o livramento. Moisés, porém, entrevia bases para a esperança, onde apenas apareciam desânimo e ira. As palavras de Deus, deixa-me, compreendeu ele não proibirem, mas sim acoroçoarem a intercessão, implicando que coisa alguma, a não serem as orações de Moisés, poderia salvar Israel. Mas que, sendo assim rogado, Deus pouparia seu povo. Ele suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Deus dera a entender que renunciaria a seu povo. Falara deles a Moisés como o teu povo, que fizeste subir do Egito. Mas Moisés, humildemente, não arrogou a si a chefia de Israel. Não eram dele, mas de Deus. Teu povo, que tu tiraste, com grande força e com forte mão. Porque, insistiu ele, hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Durante os poucos meses depois que Israel partira do Egito, a notícia de seu maravilhoso livramento se espalhara por todas as nações circunvizinhas. O medo, bem como terríveis presságios, repousava sobre os gentios. Todos estavam em observação para verem o que o Deus de Israel faria por seu povo. Se fossem agora destruídos, seus inimigos triunfariam, e Deus seria desonrado. Os egípcios alegariam que suas acusações eram verdadeiras. Em vez de levar seu povo ao deserto para sacrificar, fizera com que fossem sacrificados. Não tomariam em consideração os pecados de Israel. A destruição do povo, ao qual, de uma maneira tão assinalada, honrara, lançaria o vitupério sobre o seu nome. Quão grande era a responsabilidade que repousava sobre aqueles a quem Deus altamente honrara, de fazerem de seu nome um louvor na terra. Com que cuidado deviam guardar-se de cometer pecado, atrair os seus juízos e fazer com que seu nome fosse exprobado pelos ímpios. Intercedendo Moisés por Israel, desapareceu-lhe a timidez ante seu profundo interesse e amor por aqueles, em favor dos quais havia sido nas mãos de Deus o meio para se fazerem tão grandes coisas. O Senhor ouviu-lhes os rogos e atendeu a sua abnegada oração. Deus havia provado o seu servo, provara-lhe a fidelidade e o amor por aquele povo ingrato e propenso ao erro, e nobremente resistira a Moisés à prova. Seu interesse por Israel não se originara em qualquer intuito egoístico. A prosperidade do povo escolhido de Deus era-lhe mais valiosa do que a honra pessoal, mais apreciada do que o privilégio de tornar-se o pai de uma poderosa nação. Deus se agradava de sua fidelidade, simplicidade de coração e integridade, e confiou-lhe como a um fiel pastor o grande encargo de guiar Israel à terra prometida. Descendo do monte, Moisés e Josué, trazendo o primeiro as tábuas do testemunho, ouviram as aclamações e algazarra da multidão excitada, evidentemente em estado de selvagem alvoroço. Para Josué, soldado, o primeiro pensamento foi um ataque de seus inimigos. Alarido de guerra há no arraial, disse ele. Mas Moisés julgou com mais exatidão a natureza daquela comoção. O ruído não era de combate, mas de orgia. Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. Aproximando-se do acampamento, viram o povo a aclamar e dançar em redor de seu ídolo. Era uma cena de alvoroço gentílico, imitação das festas idolátricas do Egito, mas quão diverso do solene e reverente culto de Deus. Moisés ficou consternado. Acabava de vir da presença da glória de Deus, e embora tivesse sido avisado do que estava acontecendo, não estava preparado para aquela hedionda mostra de degradação em Israel. Acendeu-se-lhe a ira. Para mostrar aversão pelo crime do povo, arrojou as tábuas de pedra, e elas se quebraram à vista de todos, significando com isto que, assim como haviam quebrado seu concerto com Deus, assim Deus quebrava seu concerto com eles. Entrando no acampamento, Moisés passou através das multidões entregues à dissolução,
e, lançando mão do ídolo, atirou-o ao fogo. Em seguida, reduziu-o a pó, e, havendo derramado sobre a torrente que descia do monte, fez com que o povo dela bebesse. Assim se mostrou a completa inutilidade do Deus que estiveram a adorar. O grande chefe chamou a seu irmão culposo e perguntou-lhe severamente: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Arão esforçou-se por defender-se, alegando o clamor do povo, declarando que se não tivesse conformado com seus desejos, teria sido morto. Não se acenda a ira do meu senhor, disse ele. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal, e eles me disseram: Fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. Deram-mo e lancei-o no forno, e saiu este bezerro. Ele queria levar Moisés a crer que operara um prodígio, que o ouro fora lançado no forno e, por um poder sobrenatural, se transformara em um bezerro. Suas desculpas e prevaricações, porém, de nada valeram. Foi com justiça tratado como principal culpado. O fato de que Arão fora muito mais abençoado e honrado do que o povo foi o que tornou seu pecado tão hediondo. Foi Arão, o santo do Senhor, que fizera o ídolo e anunciara a festa. Foi aquele que fora designado como porta-voz de Moisés, e a respeito de quem o próprio Deus testificou: Eu sei que ele falará muito bem. Foi ele que não pôde sustar os idólatras no seu intento de afrontar ao céu. Aquele por intermédio de quem Deus agira ao trazer juízo tanto sobre os egípcios como seus deuses. Ouvira a inabalável proclamação ante a imagem fundida: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Fora aquele que estivera com Moisés no monte, e ali vira a glória do Senhor, que vira que na manifestação daquela glória nada havia de que se pudesse fazer uma imagem. Sim, foi ele que mudou aquela glória na semelhança de um boi. Aquele a quem Deus confiara o governo do povo na ausência de Moisés, foi encontrado a sancionar a sua rebelião. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Deuteronômio capítulo 9, verso 20. Mas, em resposta à fervorosa intercessão de Moisés, sua vida foi poupada. E com arrependimento e humilhação pelo seu grande pecado, foi restabelecido no favor de Deus. Se Arão tivesse tido coragem para se pôr do lado do direito, sem se incomodar com as consequências, poderia ter impedido aquela apostasia. Se houvesse inabalavelmente mantido sua fidelidade para com Deus, se houvesse mencionado ao povo os perigos do Sinai e os tivesse feito lembrar de seu concerto solene com Deus, para obedecerem à sua lei, ter-se-ia assustado o mal. Mas sua conformação com os desejos do povo e a calma segurança com que se pôs a executar os seus planos fizeram com que se atrevessem a ir mais longe no pecado do que antes lhes viera à mente fazer. Quando Moisés, voltando ao acampamento, se defrontou com os rebeldes, a severa repreensão e a indignação que ostentou ao quebrar as tábuas sagradas da lei foram pelo povo contrastadas com os discursos aprazíveis e o porte fidalgo de seu irmão, e suas simpatias estavam com Arão. Para justificar-se, Arão esforçou-se por tornar o povo responsável pela sua fraqueza de ceder ao seu pedido. Mas, apesar disto, estavam cheios de admiração por sua gentileza e paciência. Mas Deus não vê como o homem. O espírito condescendente de Arão e seu desejo de agradar haviam-lhe cegado os olhos à enormidade do crime que estava a sancionar. Seu procedimento, ao emprestar sua influência para o pecado em Israel, custou a vida de milhares. Que contraste entre isto e a conduta de Moisés, o qual, ao mesmo tempo que executava fielmente o juízo de Deus, mostrava que o bem-estar de Israel lhe era mais caro do que a prosperidade, a honra ou a vida. De todos os pecados que Deus punirá, nenhum é mais ofensivo à sua vista do que aquele que acoroçoa outrem a fazer o mal. Deus quer que seus servos demonstrem sua lealdade, repreendendo fielmente a transgressão, por penoso que seja este ato. Aqueles que são honrados com uma missão divina não devem ser fracos e flexíveis servidores de ocasião.
não devem ter como seu objetivo a exaltação própria, nem afastar de si os deveres desagradáveis, mas sim efetuar a obra de Deus com inabalável fidelidade. Posto que Deus houvesse atendido à oração de Moisés, poupando a Israel da destruição, a apostasia deste havia de ser castigada de maneira assinalada. A iniquidade e insubordinação em que Arão permitira caíssem, se não fossem prontamente aniquiladas, passariam de motim à perversidade e envolveriam a nação em ruína irreparável. Com terrível severidade, devia o mal ser excluído. De pé, à porta do acampamento, Moisés chamou ao povo. Quem é do Senhor, venha a mim. Aqueles que não se haviam unido à apostasia deviam tomar posição à destra de Moisés. Os que eram culpados, mas que se arrependeram, ficariam à esquerda. A ordem foi obedecida. Verificou-se que a tribo de Levi não tomara parte no culto idolátrico. Dentre outras tribos, grande número havia dos que, embora houvesse pecado, exprimiam agora o seu arrependimento. Mas uma grande multidão, maior parte daquela mistura de gente que instigara a execução do bezerro, obstinadamente persistiu em sua rebelião. Em nome do Senhor Deus de Israel, Moisés agora ordenou àqueles à sua direita que se haviam conservado inculpados de idolatria que cingissem suas espadas e matassem a todos os que persistiam na rebelião. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Sem consideração para composição, parentesco ou amizade, os cabeças daquele ímpio motim foram eliminados, mas todos os que se arrependeram e se humilharam foram poupados. Aqueles que efetuaram esta terrível obra de juízo estiveram a agir com autoridade divina, executando a sentença do Rei do Céu. Os homens, em sua cegueira humana, devem acautelar-se de como julgam e condenam seus semelhantes. Mas quando Deus lhes ordena executar sua sentença sobre a iniquidade, ele deve ser obedecido. Aqueles que realizaram este doloroso ato manifestaram desta maneira sua aversão à rebelião e idolatria, e mais completamente se consagraram ao serviço do verdadeiro Deus. O Senhor honrou-lhes a fidelidade, conferindo distinção especial à tribo de Levi. Os israelitas haviam sido culpados de traição, e esta contra o rei que os cumulara de benefícios e cuja autoridade voluntariamente se comprometeram a obedecer. A fim de que se pudesse manter o governo divino, devia executar-se justiça sobre os traidores. Todavia, mesmo nisto, ostentou-se a misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo em que ele mantinha sua lei, concedia liberdade de escolha e oportunidade para o arrependimento a todos. Apenas foram eliminados aqueles que persistiram na rebelião. Era necessário que esse pecado fosse punido, como testemunham as nações circunvizinhas do desagrado de Deus pela idolatria. Executando justiça sobre os criminosos, Moisés, como instrumento de Deus, devia deixar registrado um protesto solene e público contra o seu delito. Quando os israelitas devessem dali em diante condenar a idolatria das tribos vizinhas, seus inimigos lhes lançariam a acusação de que o povo, que pretendia ter a Jeová como seu Deus, fizera um bezerro e o adorara em Horebe. Então, compelidos, embora reconhecer a infeliz verdade, Israel poderia indicar a sorte terrível dos transgressores, como prova de que seu pecado não fora sancionado ou desculpado. O amor, não menos que a justiça, exigia que, para este pecado, fosse infligido o juízo. Deus é o guarda, bem como soberano de seu povo. Ele exclui aqueles que se acham decididos à rebelião, para que não levem outros à ruína. Poupando a vida de Caim, Deus demonstrou ao universo qual seria o resultado de permitir que o pecado ficasse sem punição. A influência exercida sobre seus descendentes por sua vida e ensino determinou o estado de corrupção que exigiu a destruição do mundo inteiro pelo dilúvio. A história dos antediluvianos atesta que a vida longa não é uma bênção para o pecador. A grande paciência de Deus não reprimiu sua impiedade. Quanto mais viveram os homens, tanto mais corruptos se tornaram. Assim seria com a apostasia no Sinai.
A menos que o castigo de pronto tivesse sido executado sobre os transgressores, ter-se-iam visto de novo os mesmos resultados. A terra ter-se-ia tornado tão corrompida como nos dias de Noé. Houvessem sido poupados esses transgressores e ter-se-iam seguido males maiores do que os que resultaram de poupar a vida de Caim. Foi pela misericórdia de Deus que milhares devessem sofrer, para evitar a necessidade de executar juízo sobre milhões. A fim de salvar a muitos, ele tinha de castigar a poucos. Ademais, como o povo rejeitara sua submissão a Deus, privara-se da proteção divina, e despojados de sua defesa, a nação toda estava exposta ao poder dos inimigos. Se o mal não tivesse sido prontamente eliminado, logo teriam eles caído presa de seus numerosos e poderosos adversários. Era necessário para o bem de Israel, e também como lição a todas as gerações subsequentes, que o crime fosse imediatamente castigado. E não menos misericórdia era para os próprios pecadores que fossem suprimidos em seu mau caminho. Se sua vida houvesse sido poupada, o mesmo espírito que os levara a rebelar-se contra Deus ter-se-ia manifestado em ódio e contenda entre eles mesmos, e ter-se-iam finalmente destruído uns aos outros. Foi por amor ao mundo, por amor a Israel, e mesmo pelos transgressores, que o crime foi punido com uma severidade breve e terrível. Apercebendo-se o povo da enormidade de sua falta, o terror invadiu todo o arraial. Receava-se que todos os culpados devessem ser extirpados. Compadecido da angústia deles, Moisés prometeu mais uma vez pleitear com Deus em seu favor. Vós pecastes grande pecado, disse ele. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Ele foi, e em sua confissão diante de Deus disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Senão, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. A resposta foi: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Na oração de Moisés, nosso espírito é dirigido para os registros celestiais, nos quais estão inscritos os nomes de todos os homens, e fielmente registradas as suas ações, quer sejam boas, quer más. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram ao serviço de Deus. Se quaisquer destes se afastam dele, e por uma obstinada persistência no pecado se tornam finalmente endurecidos à influência do Espírito Santo, seus nomes serão no juízo apagados do livro da vida, e eles serão votados à destruição. Moisés se compenetrava de quão terrível seria a sorte do pecador. Todavia, se o povo de Israel devesse ser rejeitado pelo Senhor, desejava ele que seu nome fosse apagado com o deles. Não poderia resistir ao ver caírem os juízos de Deus sobre aqueles que haviam sido tão graciosamente libertos. A intercessão de Moisés, em prol de Israel, ilustra a mediação de Cristo pelo homem pecador. Mas o Senhor não permitiu que Moisés arrostasse, como fez Cristo, a culpa do transgressor. Aquele que pecar contra mim, disse ele, a este riscarei do meu livro. Com profunda tristeza, o povo sepultou os seus mortos. 3.000 haviam sucumbido pela espada. Logo, uma praga irrompeu no acampamento, e então lhes veio a mensagem de que a presença divina não mais os acompanharia em suas jornadas. Declarara Jeová: Eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E foi dada a ordem: Tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Houve então lamentação por todo o acampamento. Com penitência e humilhação, os filhos de Israel se despojaram de seus atavios ao pé do monte de Horebe. Por instrução divina, a tenda que servia como lugar temporário de culto foi removida longe do arraial. Isto consistia ainda mais prova de que Deus retirara deles a sua presença. Ele se revelaria a Moisés, mas não a um povo tal.
Esta repreensão foi sentida fundamente, e para as multidões, feridas na consciência, parecia um prenúncio de grande calamidade. Não tinha o Senhor separado a Moisés do acampamento para que pudesse destruí-los completamente? Não foram, porém, deixados sem esperança. A tenda foi armada fora do arraial, mas Moisés chamou-a a tenda da congregação. Todos os que estavam verdadeiramente arrependidos e desejavam voltar ao Senhor eram instruídos a dirigirem-se para ali, a fim de confessarem seus pecados e buscarem sua misericórdia. Quando regressavam às suas tendas, Moisés entrava na tenda da congregação. Com aflitivo interesse, o povo aguardava algum sinal de que suas intercessões em prol deles foram aceitas. Se Deus condescendesse em encontrar-se com eles, podiam esperar que não seriam inteiramente consumidos. Quando a coluna de nuvem desceu e ficou à entrada, o povo chorou de alegria, e se levantou, e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. Moisés bem conhecia a perversidade e cegueira daqueles que foram postos sob os seus cuidados. Sabia das dificuldades com que devia lutar, mas tinha aprendido que, a fim de prevalecer com o povo, deveria ter auxílio da parte de Deus. Pleiteou uma revelação mais clara da vontade de Deus e uma segurança de sua presença. Eis que tu me dizes: faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. A resposta foi: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés, porém, ainda não estava satisfeito. Oprimia-lhe a alma a intuição dos terríveis resultados no caso em que Deus deixasse Israel entregue à dureza e impenitência. Ele não podia admitir que seus interesses estivessem separados dos de seus irmãos, e orava para que se restabelecesse o favor de Deus a seu povo, e para que o sinal de sua presença continuasse a guiar suas jornadas. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? E o Senhor disse: farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Não deixou ainda o profeta de pleitear. Cada uma das orações havia sido atendida, mas ele estava sedento por maiores indícios do favor de Deus. Fez então um pedido que ser humano algum jamais fizera antes: rogo-te que me mostres a tua glória. Deus não censurou seu pedido como sendo presunçoso, mas foram proferidas as palavras cheias de graça: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. A glória de Deus, desvendada, homem algum neste estado mortal poderá ver e viver. Mas a Moisés assegurou-se que ele veria, tanto quanto poderia suportar, da glória divina. De novo foi chamado ao cimo da montanha. Então, a mão que fizera o mundo, aquela mão que transportara as montanhas, sem que o sintam, tomou esta criatura de pó, este poderoso homem de fé, e o colocou na fenda da rocha, enquanto a glória de Deus e toda a sua bondade passaram diante dele. Esta experiência, e acima de tudo mais, a promessa de que a presença divina o acompanharia, foi para Moisés uma certeza de êxito na obra que tinha diante de si, e ele considerava isto de valor infinitamente maior do que todo o saber do Egito, ou todas as suas realizações como estadista ou chefe militar. Nenhum poder, perícia ou sabedoria terrestre podia suprir o lugar da presença duradoura de Deus. Para o transgressor é coisa terrível cair às mãos do Deus vivo. Mas Moisés esteve sozinho na presença do Eterno e não ficou amedrontado, pois tinha a alma em harmonia com a vontade de seu Criador. Diz o salmista: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo capítulo 66, verso 18.
Mas o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo capítulo 25, verso 14. A divindade proclamou a respeito de si: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, encurvou-se. Novamente rogou que Deus perdoasse a iniquidade de seu povo e os tomasse como sua herança. Sua oração foi atendida. O Senhor graciosamente prometeu renovar seu favor para com Israel e, em prol deles, operar maravilhas quais não tinham sido feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. 40 dias e noites Moisés permaneceu no monte, e durante este tempo, como a princípio, foi miraculosamente alimentado. A homem algum foi permitido subir com ele. Nem durante o tempo de sua ausência, ninguém deveria aproximar-se do monte. Por ordem de Deus, preparara 2 tábuas de pedra e levara-as consigo ao cume, e outra vez o Senhor escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Durante aquele prolongado tempo despendido em comunhão com Deus, a face de Moisés refletira a glória da presença divina. Sem o saber, seu rosto resplandecia com uma luz deslumbrante quando ele desceu do monte. Tal luz iluminou o rosto de Estevão quando fora levado perante seus juízes. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo 6, verso 15. Arão, assim como o povo, recuava de Moisés, e temeram de chegar-se a ele. Vendo sua confusão e terror, mas sem saber a causa, insistiu com eles para que se aproximassem. Apresentou-lhes a garantia da reconciliação com Deus, e lhes assegurou o restabelecimento de seu favor. Nada perceberam em sua voz, a não ser amor e solicitude, e finalmente, aventurou-se um a aproximar-se dele. Muito atônito para que pudesse falar, silenciosamente apontou para o rosto de Moisés e então para o céu. O grande chefe compreendeu o que queria dizer. Em sua consciente culpabilidade, sentindo-se ainda sob o desagrado divino, não podiam suportar a luz celestial, a qual, se houvessem eles sido obedientes a Deus, tê-los-ia enchido de alegria. O medo acompanha a culpa. A alma que está livre de pecado não deseja esconder-se da luz do céu. Moisés tinha muito a comunicar-lhes, e compadecendo-se de seus temores, pôs um véu sobre o rosto, e continuou a fazer assim dali em diante, sempre que voltava ao acampamento depois de ter comunhão com Deus. Por esse fulgor, era o intuito de Deus impressionar Israel com o caráter sagrado exaltado de sua lei, e a glória do Evangelho revelada por meio de Cristo. Enquanto Moisés estava no monte, Deus apresentou-lhe não somente as tábuas da lei, mas também o plano da salvação. Ele viu que o sacrifício de Cristo era prefigurado por todos os tipos e símbolos da era judaica, e era a luz celestial que fluía do Calvário, não menos que a glória da lei de Deus, que derramava tal fulgor no rosto de Moisés. Aquela iluminação divina simbolizava a glória da dispensação de que Moisés era o mediador visível, representante do único verdadeiro intercessor. A glória refletida no semblante de Moisés ilustra as bênçãos a serem recebidas pela mediação de Cristo pelo povo que guarda os mandamentos de Deus. Testifica de que, quanto mais íntima for nossa união com Deus e mais claro o nosso conhecimento de suas ordens, tanto mais plenamente nos adaptaremos à divina imagem e mais facilmente nos tornaremos participantes da natureza divina. Moisés era um tipo de Cristo. Como intercessor de Israel, velou o rosto, porque o povo não podia resistir ao ver a glória do mesmo. Assim Cristo, o mediador divino, velou sua divindade na humanidade quando veio à terra. Se tivesse vindo revestido do resplandor do céu, não poderia ter obtido acesso aos homens em seu estado pecaminoso. Estes não poderiam suportar a glória de sua presença. Portanto, ele humilhou-se
e foi feito em semelhança da carne do pecado, para que pudesse chegar até a raça decaída e levantá-la.